Meu nome é Wagner Bellacosa, mais conhecido como Tiozão do Mainframe, e com muito prazer venho contar para vocês histórias de velhos CPDs, histórias de mainframe. É uma apresentação que eu fiz há algum tempo atrás, em que eu estava comentando histórias do mundo da informática, mais precisamente da parte de computadores mainframe, no caso do IBM, e eu tenho essa carreira, né, de 30 anos, mas não vamos nos adiantar muito. Vou aqui, então, passar para a nossa apresentação, e no decorrer dessa apresentação, irei contar algumas histórias que aconteceram nas diversas empresas por onde eu passei. Então, espera só um minutinho, vamos lá, então, compartilhar a nossa tela. Ecole 4. Vamos tirar essa plaquinha aqui que fica atrapalhando. Então, temos aqui histórias de mainframe com Wagner Bellacosa. A minha carreira, né, assim, começou muito, há um longo tempo atrás. Então, né, eu posso dizer que eu sou um analista de sistemas desde o século passado. Eu amo tecnologia, na parte de programação. Lá no passado, até embarquei num curso de engenharia de computação para a construção de hardware, era uma parte mais de eletrônica, mas eu vi que não era a minha praia. Meu negócio mesmo era codificar. E também, né, como sempre, na época do trabalho presencial, como era bom termos uma conversinha na máquina de café, que eu brincava com os colegas da equipe, que era a hora feliz, e íamos lá todos para a máquina de café, tomar um cafezinho e comentar. Sobre a minha carreira, eu, assim, sou meio cigano, já passei aí por inúmeras empresas, por diversos tipos de projetos, diversos tipos de sistemas. Posso dizer, assim, que passei pela função pública, na parte de companhia energética, trabalhei em empresa de fundo de pensão, trabalhei em companhia aérea, tanto da parte de passageiros como da parte de carga. Só que depois acabei indo realmente para onde é a minha praia, né? Que é o sistema financeiro. Aí no sistema financeiro eu passei por inúmeros bancos, diversos projetos, ao longo dessa carreira, conversão de reais para de cruzeiros novos para o RV real, de euros, de escudos para euros, de pesetas para euros. Fiz lá o famoso bug do milênio, né, o Y2K. Trabalhei em diversos países do Brasil, depois fiz um pequeno projeto no Uruguai, tive uma longa carreira ali em Portugal, Espanha e Itália. Então, assim, ao longo dessa minha vida, foram 5 países em que eu trabalhei mesmo, e equipes multinacionais. Já tive oportunidade de trabalhar com ingleses, indianos, suecos, alemães, uruguaios. Então, assim, foi uma experiência assim, com alguns muitos altos, também muitos baixos, ou seja, essa vida nossa, ela é uma inconstância, né? Atravessei algumas turbulências, peguei umas grandes bonanças que consegui realizar alguns sonhos pessoais. Aqui nesse gráfico que tem aqui, todas as empresas, não, ainda faltam algumas, mas está aí a maior parte, faltou espaço para pôr todas, mas deu para explorar bastante, conhecer, passando por contas correntes, sistemas de empréstimo, sistemas de ação, tesouraria, parte de prestamista, parte de tarifas, parte de migração de sistema para X, parte de migração de Unix para IBM, ou seja, assim, fiz um pouco de tudo isso, e sempre numa constante, né? As linguagens de programação que eu usava era o COBOL, PL1, o Natural, algumas vezes tive a oportunidade de mexer com Rex, com EasyTriv. Nos bancos de dados, né, passei pelo Adabase, o MS, o DB2, e fomos assim, né, explorando um pouquinho de cada linguagem, mas sempre da stake do mainframe. Sou, num caso, um dinossauro, né? Comecei lá no MVS, aí passei pelo sistema Z, e assim, me diverti muito, assim, em algumas situações deu vontade de arrancar os cabelos, sair correndo, gritando, mas na maior parte das vezes
o negócio fluía bem e seguíamos bem, assim, o projeto, sem, assim, grandes traumas e grandes bagunças, assim, para assustar. E digo mais, né? O sistema Z, ele é divertido. Dizem assim que a graça do mainframe está na constância, mas na verdade que eu reparei é que nesses anos todos, constância foi de menos, porque a cada nova release de software, a cada novo release de hardware, tudo mudava e você tinha que trabalhar muito. Então, aqueles que dizem que o COBOL ele é uma linguagem morta, uma linguagem que não evolui, está muito enganado e não sabe o que está falando, porque o COBOL, a cada 2 anos, 1 ano e meio, está saindo versões novas, as máquinas estão sendo mais poderosas, então é assim, no coisa. E do mainframe não ser divertido, realmente, para essa geração que cresceu apertando botõezinhos e vendo telas coloridas, a tela verde do mainframe, ela é um pouco assustadora, né? Tela verde, fundo negro com letras verdes, sem botões, sem nada, mas tem o seu encanto retrô, tem o seu charme ali da robustez, você saber que o negócio funciona e continua acontecendo, né? E não tem joguinhos, aqueles detratores. Eu digo que eu vim de instalações que existiam joguinhos, sim, senhor, na época lá passada, joguinhos de batalha naval, Furca. Teve um banco que eu trabalhei que falavam que existia uma sala privada lá, um Six, em que fizeram lá um jogo de truco, e os caras entravam ali para jogar truco naquela naquela sessão do Six. Eu nunca recebi esse convite, mas do jeito que o pessoal lá era inventivo, com certeza tinha lá essa transação Six para jogadores de truco. Outra coisa curiosa nessa época do mainframe, não existia, né, nas lotéricas para fazer as combinadas, essas apostas combinatórias, que você pode jogar aí 10 números para fechar 6, 15 números para fechar 6. Lá no passado, nós usávamos também a análise combinatória dentro de uma transação Six, e até era curioso que virava e mexia, o pessoal da auditoria interna aparecia lá, puxando a orelha do pessoal, falando, olha, foi detectado na instalação uma transação Six que não é permitida. Aqueles que estiverem usando poderão sofrer penalizações, tais como advertências, e no caso de reincidência, demissão. Aí derrubavam lá todas as transações de análise combinatória para fazer jogos da cena. Só que era aquela história, quando aumentava o prêmio, que o valor valia a pena o risco, lá o pessoal começava a subir essas transações, e dali um pouco o ambiente começava a ficar degradado com essas transações. Mas vamos lá apertar o Start e vamos entrar, então, na toca do coelho para conhecer mais detalhes. Então, né, na época, essa é uma época nostálgica, em que a informática começou a ser construída, né? Então, nos CPDs, assim, para essa geração que não conhece, tudo está na nuvem, né? Tudo é nuvem hoje em dia. Não imagina que no passado, muitas das coisas era armazenada em papel. Para ser mais preciso ainda, eram pequenos cartões perfurados. Esses cartões perfurados tinham uma maneira de lê-los, eles armazenavam ali alguns bytes de informação, e depois esses bytes eram perfurados, cartões, gerados novos cartões, e imagine vocês o caos que era você movimentar cartões de um lado para o outro, código-fonte de programa, dados para serem processados, e aquilo era mesmo realmente uma época complicada, em que havia pessoas especializadas em datilografar lá em terminais, só para gerar novos cartões perfurados. Eu cheguei a ver alguns, não trabalhei, na minha época já não tinha mais, existia os arquivos com isso, mas já não era de uso comum, né? Talvez quando precisasse pegar uma informação do passado, uma coisa do legado, aí tinha. Eu já sou da época das fitas magnéticas, né? Então, as fitas magnéticas, aqui temos um exemplo de uma leitora de fita magnética da IBM. Essas fitas tinham lá arquivos sequenciais. No final dos anos 50, a IBM inventou realmente o disco rígido. Chama-se disco rígido porque no passado eram realmente discos rígidos que lembravam um pouco daqueles laser discos dos anos 2000, não sei se vocês se recordam disso. Então, esses discos rígidos
A primeira unidade que eles fizeram lá, ela comportava a máxima quantidade de 5 megabytes, o equivalente a 1,5 metro de cartões perfurados. E com isso houve um grande avanço, permitiu evoluir os sistemas informáticos para o caso de ter acesso indexado, porque enquanto estávamos nas fitas magnéticas, o acesso era sequencial. A partir do momento que foi para o disco rígido, alguma parte da informação ficava na memória. Aí, quando precisava fazer buscas, ia até o disco através do índice. Aí, esse índice trazia o disco de uma maneira mais rápida. Aí foram criados os disquetes para transportar dados de um lado para o outro. Então, você podia transportar dados por fitas, dados por disquetes. Essa evolução, né, conforme foi barateando a... Opa, tá aqui. Então, aí, conforme foi barateando o sistema, eles permitiram, né, que fosse agregado mais espaço, e com esse mais espaço permitiu criar transações online. Então, aí surgiu já no meados dos anos 60 o SIX. Aí o SIX, então, permitia fazer telinhas, usar os famosos terminais 3270. Esses terminais 3270 permitiam uma interação pseudo real-time, né? Em que você tinha, pseudo-conversacional, em que você tinha uma conversa por etapas com o computador. Então, você mandava uma solicitação, essa solicitação era processada, era devolvida, nesse devolvida você retroalimentava, ia fazer um novo processamento e voltava. E com isso, com todas essas facilidades, surgiram os bancos de dados. Os primitivos bancos de dados não eram tão poderosos como hoje. Aí o Mestre Code gerou lá toda a sua regra para a criação do SQL, e com o SQL, então, houve um grande avanço em velocidade, em maneira de gerir os bancos de dados relacionais. Nesse meio tempo, as fitas magnéticas evoluíram para cartridges. Os computadores mainframe começaram a sofrer uma competição com os servidores microcomputadores, servidores, isso já no final dos anos 80, 90. Aí, nos anos 90, veio a internet, e agora, né, no século 21, a nuvem. E, com isso, os detratores sempre falando, né, que o mainframe vai morrer, que o mainframe é isso, o mainframe não sei o que lá, que as pessoas são... Os programadores COBOL são dinossauros, são tiozões do mainframe como eu. Mas são evoluções dos tempos, né? E é uma coisa curiosa essa quantidade de mudanças, né? E pensar que esses homens do passado, homens e mulheres, foram grandes pioneiros que transformaram o mundo da informática de uma maneira, assim, em que nós hoje usamos, né, celulares, tablets, computadores altamente poderosos, com placas de vídeo, placas de som. Podemos aí ter jogos cada vez mais poderosos, e pensar que tudo isso surgiu lá atrás, né, nos anos 50, e foi evoluindo, e essa constante evolução permitiu, né, que ganhássemos mais poder computacional. Aí vem uma pergunta para vocês, né? Hoje em dia, nessa geração do Google aí, que consegue fazer tudo através de pesquisas, né? Wikipédia para descobrir coisas, né? Substituindo as antigas enciclopédias, o Google para fazer pesquisa das mais variadas, inclusive com geolocalização. Mas vocês sabiam que lá atrás, nos anos 60, muito antes de termos lá os terminais com vídeo, em que você pudesse ter lá as informações digitadas e vistas numa pseudo-conversação, já existia o conceito de fazer pesquisa e um computador fornecer essa informação respondendo a perguntas. No caso aqui desse personagem, ele mandou por escrito, via lá um dispositivo remoto, né? Então, vamos lá, nós estamos na década de 60 e já tinha essa vontade, essa necessidade de fazer pesquisas, obter respostas de uma mainframe. Então, vamos ver se vocês se recordam deste pequeno vídeo que eu vou passar para vocês. Opa, peraí, voltou? Então, está exatamente, né? Quem reconheceu a música? Esse aqui é o filme
a série de TV do Batman, que passava lá nos anos 60. E tá com algum probleminha no vídeo aqui. O que tá rolando aqui que o vídeo não está passando? Oh, que pena. Ele falhou, o vídeo tá falhando. Ele não tá carregando o vídeo inteiro. Mas agora sim. Aqui nesse episódio, o Batman foi raptado. É, não vai rolar, não. Então ele foi raptado e nesse rapto aí ele está auxiliando uma criminosa em Gotham City, em que ela pergunta, né, o único banco em que ela não roubou, em onde é essa localização. Depois eu vou pôr o link para vocês. Ela está pedindo ali para ele olhar no bate-computador, lá na Bate-Caverna. Ao vivo é uma coisa. E ele, com isso, saca lá do seu cinto de utilidades, ele vai sacar lá o dispositivo. E com isso, né, ele vai lá usar o seu bate-computer ali, ele está usando lá o controle remoto, e vai falar lá, vai ligar o computador. E ao ligar, né, o seu bate-computer, ele vai perguntar, então, onde está um banco para e está fazendo lá a pergunta. Realmente acho que eu tô... This is appalling. I've completely run out of banks to rob. I've run through them all. Now that's where you may come in handy. Me? How? Ele pergunta, né, qual foi o banco em Gotham City que a Viúva Negra não roubou ainda. That computer in your Batcave. You want me to get the Bat computer to give you a bank? Temos aí o bate-computer na Bate-Caverna. E o Alfred ali, tô olhando. I have right here in my utility. Ele é um computador verdadeiro, tá? Ele é um burro. Ele o estúdio cinematográfico aí comprou. E ele foi figurante em inúmeros filmes aí dos anos 60. Olha lá a resposta. E com isso o Batman vai lá. Now, question. Is there any bank in Gotham City which Black Widow has not Com isso ele robbed? informa lá. My word. Whatever it is, Batman must be operating his remote control. E com isso, né, ele informou lá a criminosa, então, qual tinha sido o banco que ela nunca roubou, deu o endereço lá para ela, e o filme continua. Eu recomendo vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo aí. Aqui tem mais cenas com o Batman e Robin, o Batcomputer, dados que eles vão lá pegando, uma unidade de fita aqui que eles estão pegando, microfone para fazer lá a conversação. Mas vocês veem que isso aqui já são, esse seriado tem 50 e poucos anos, né, 55 anos, e eles já tinham todo o conceito, né, de pesquisas pela web, pesquisa remota, obter geolocalização. Claro que não havia tecnologia para isso, mas já estavam engatinhando para isso. Eu estou programando lançar nos próximos dias um vídeo mostrando o primeiro vídeo em cor que a IBM fez também lá nos anos 60. Então, era uma placa, né, sintetizadora de som, em que tinha lá uma musiquinha em 8 bits, ainda bem arcaica, mas vocês podem ver que já em cores, muito antes da TV a cor. Vamos avançar um pouquinho, que eu acabei demorando um pouquinho demais nesse vídeo do Batman. Então, né, uma outra coisa importante também, que a gente tem que sempre bater lá a cabeça, homenagear as pessoas que trabalharam. Então, uma dessas grandes pessoas foi a almirante Grace Hopper, uma mulher, assim, considerada a avó do COBOL,
é uma mulher que começou lá atrás, no tempo, né, trabalhando pela informática. O que eu posso dizer para vocês é que essa mulher é uma pessoa, assim, fora da curva, em que ela era uma matemática, doutora em matemática. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ela já estava ali com seus... Espera que eu te contarei. Então, estourou a Segunda Guerra Mundial, houve um esforço de guerra, ela se apresentou ao Exército como voluntária para se alistar, né, para poder lutar no esforço dos aliados contra os nazistas. Só que o alistador do Exército olhou para ela e falou assim: olha, me desculpe, doutora, mas a senhora é muito velha para servir o Exército. Nós não temos nenhum trabalho para você aqui. Pasmem que na altura ela estava ali na casa dos 30 anos, 30, 31 anos. Aí ela ficou muito frustrada, só que o alistador falou assim: olha, procura a Marinha, que a Marinha ela é mais, o range de idade dela é maior, talvez você consiga se alistar lá. Aí, chegando na Marinha, ela se apresentou, os caras viram o currículo da mulher, eles estavam precisando realmente de um computador humano, de uma pessoa com grandes conhecimentos de cálculo, e falaram assim: ok, vamos alistar você, vamos pôr para você no gabinete de cálculo, né? Então, nessa altura da guerra, não existiam, né, computadores, a maior parte dos cálculos eram feitos ou usando a mente, ou calculadoras eletromecânicas. Então, assim, as calculadoras eletromecânicas eram muito caras, tinham lá algumas calculadoras mecânicas, mas não davam conta. Então, a maior parte do cálculo era feito mesmo no lápis, papel, borracha. E quando eles viram que essa mulher tinha grande potencial de cálculo, afinal de contas, uma doutora em matemática, convidaram ela para fazer parte de alguns projetos secretos, e ela começou a trabalhar com o primeiro computador ali, já estamos ali na altura do quase final da guerra, ela começou a trabalhar nesse computador, ela gostou, né, desse computador a válvulas, e começou a trabalhar e ver as coisas, tanto que surgiu dela a expressão bug, porque teve lá uma mariposa que morreu queimada numa válvula, e ao morrer queimada na válvula, danificou a válvula desligando o computador. Então, ela fez lá um relatório para o pessoal técnico, dizendo: olha, temos aqui uma proteção, porque um bug parou o nosso processamento de dados. E ela criou, né, uma linguagem de programação de primeira, quase segunda geração, ajudou a construir os computadores, ajudou a dar a ideia das unidades, trabalhou em várias empresas, e por fim, né, acabou participando pitacos lá na parte do COBOL, e ajudando a evoluir essa linguagem de terceira geração. Então, aqui está a história do bug, né, bugou, né, quem nunca disse: tem um bug aqui, justamente foi essa mariposa malandra aí que queimou lá uma válvula, lá danificou o relé, e surgiu, então, uma nova palavra na parte da informática, que é bugar alguma coisa. Uma outra curiosidade é que realmente nós não paramos, né, para pensar da velocidade dos computadores, do tempo do processamento de uma CPU, mas a gente não consegue quantificar a velocidade desse processo, o que isso quer dizer. E ela também tinha esse problema quando ela ia dar aula, quando ela ia fazer palestras, sempre ficava aquela dúvida: o que é, né, o processamento nanosegundo, o que significa, né, esse tempo? Aí, o que acontece? Ela perguntou para um físico, e esse físico comentou, né, que 30 centímetros é a distância que um sinal elétrico viaja no nanosegundo. Então, até o final dos seus dias, ela fiozinhos de cobre no bolso e dava aos alunos justamente para eles terem uma noção o que é um nanosegundo, né? Então, a distância que o sinal elétrico estava viajando. Então, naquela época, isso era um tempo de processamento. Conforme os computadores foram ficando mais rápidos, aí ela começou a brincar que ela teve que diminuir, né, o conceito, porque realmente um nanosegundo era muito mais rápido, né, o processo, e esses fiozinhos, então, entraram para a história, mas na CPUs antigas, porque as CPUs modernas são muito mais rápidas ainda, né? Aí temos uma outra curiosidade, né, do COBOL agora, no caso, né, o poder do nome. O COBOL, né, como a gente já comentou assim, em outros vídeos, ele surgiu de uma necessidade em que o governo americano, ao comprar computadores, ele sofria um grande problema, que era o seguinte: naquela altura, havia entre 10 a 30 grandes fabricantes de computadores.
cada fabricante de computador tinha lá o seu próprio sistema operacional, que não tinha esse nome ainda na época, uma maneira de entrada de dados, uma maneira de processar dados, uma maneira de fazer os programas. E o que acontecia? Quando se comprava um computador do concorrente, aqueles dados, aqueles programas do computador anterior não funcionavam no novo. E isso gerava um prejuízo financeiro, porque aquelas máquinas, naquela altura, eram um preço, assim, estratosférico. Então, imagine que você ficava refém de um determinado fabricante. Então, juntou-se lá uma equipe de grandes notáveis, lá em 1959, e essa grande equipe de notáveis começaram a fazer um consórcio, depois chamado de Codasil, para criar uma linguagem de programação que fosse universal, independente de computadores, independente de máquinas, independente de pessoas, em que um código escrito em COBOL pudesse ser rodado em diversas outras máquinas, bastando compilar o programa. Aí o que acontece? O COBOL é uma linguagem, né, de terceira geração. Ele, assim, resumidamente, de uma maneira mais bem pobre, assim, só para vocês terem uma ideia, ele é um sistema de macro que, quando você faz a compilação desse programa, ele é convertido para assembly, e depois, na link edição desse assembly, ele vira lá um executável que faz uma load lib. E por que é o poder do nome? Essas três palavrinhas aqui, BUSE, Infozil e Cocozil, foram alguns dos nomes sugeridos pela equipe para nomear o COBOL. Então, imagine vocês, hoje em dia, se falasse assim, olha, eu sou um programador Cocozil. Realmente, o COBOL foi um nome brilhante. E foi na data de 18 de setembro de 59 que ele ganhou esse nome, e depois o primeiro release saiu em novembro de 59, e em janeiro de 1960 já tinha lá os primeiros programas rodando em produção. E aí temos uma outra história curiosa que, como foram gênios de diversas empresas que eram concorrentes entre si, houve uma guerra de egos muito grande. Tanto que o COBOL ele tem alguns comandos redundantes, alguns comandos, eu posso dizer, conflitantes, porque eram essas equipes, né, que queriam representar a sua empresa e queriam bater o pé dizendo, não, eu quero isso, quero sim, senão eu não vou aprovar. Então, nessa briga toda de egos, um engraçadinho mandou lá, encomendou para um pessoal do cemitério uma lápide. Aí, nessa lápide, lá o artesão esculpiu ela, COBOL, porque ele estava falando que era um projeto que já estava sendo ainda natimorto. Então, com isso, surgiu a primeira morte do COBOL, que foi essa brincadeira da lápide, né? Mas aí, depois, esse mistério ficou quase uns 25 anos até descobrir quem foi o autor. Mas eu irei contar essa história num outro vídeo melhor, somente sobre esse assunto, quando for COBOL. Aqui, né, essa parte do surpresa para vocês, é o pior pesadelo do analista. Ele chegar no dia seguinte, puxar lá no SDF e olhar a sua Sysalt cheia de abendes. Então, isso aí realmente é o pesadelo. Pior ainda é o pesadelo quando você está ali naquela sexta-feira, já lá descansando, já abriu a ampola, está ali mesmo em ritmo de festa, quando toca o telefone, é o colega da produção ali dizendo, olha, companheiro, você é o analista responsável do sistema tal, olha, o teu jovem está de área bendou. Aí lá vai você, em plena madrugada, correr atrás para solucionar esse abende, correr atrás ali para poder manter a diária em dia e poder todos os processamentos continuarem tendo um bom termo, né? Então, a bend, né, a palavra mais assustadora, tirando os nigerianos lá que fazem a dancinha do caixão, a maior parte dos programadores morre de medo dessa palavra, e ela é uma coisa curiosa, né? Essa palavra também é uma palavra inventada, ela não existia, é um acrônimo, na verdade é a junção de duas palavras, né, que é o abnormal end, ou traduzindo assim, né, para a língua de Camões, é um final anormal. Realmente não pega bem, né? O cara da produção te liga, olha, o seu programa teve um final anormal. Eu prefiro a bend. E nós brasileiros, como gostamos de inventar, e temos aqui o nosso senso de humor único nosso, o abend, assim, sofreu várias transformações, e é usado nas mais diversas,
que até virou sinônimo de erro, e depois disso fomos um passo além e transformamos ele em verbo. Então, para aqueles que trabalham lá em CPDs de mainframe, falar que aquele job abendou, vai abendar, está abendado, é uma coisa assim corriqueira, e para os conhecedores já vão entender que realmente tem algum job que teve um término fora do normal. Avançando mais um pouco, né? Vamos aterrorizar mais um pouquinho, né? Então, vou dizer para vocês, é uma frase, assim, nos meus anos todos de trabalho como desenvolvedor COBOL, desenvolvedor PL1, Natro, uma das palavras que mais me assusta quando eu vou numa reunião com usuários, numa reunião de levantamento de requisitos, e vem lá o usuário com aquela carinha assim, bem legal, né? Diz assim, não, mas essa alteração no programa é simples, é apenas um if. Aí eu coço a minha cabeça, é que eu estou com o bonezinho aqui, mas eu coço lá a minha careca e já falo, senta que lá vem bomba. Quando falam que só é um if, pode escrever que vai ter ali umas 200 linhas de código, mais não sei quantas validações, mais não sei quantas evidências de teste para poder justificar essa alteração. Então, muito cuidado, tá, senhores usuários? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, não venha com essa máxima de é apenas um if. Não, por favor, não faça isso comigo, não. Aí, aqui tem a outra coisa, né, que é muito curiosa no nosso dia a dia de trabalho, que o segredo é manter a calma. Não se desesperar, não perder a cabeça, porque abendes acontece, erros acontecem. Então, você percebe, né, a maturidade de um desenvolvedor de acordo com o desespero dele quando abenda alguma coisa. Então, um programador novato, né, um desenvolvedor novato de mainframe, vai chorar, vai gritar, vai espernear, enquanto um sênior vai dar aquela risadinha, calma, a gente resolve, a gente faz um QBzinho aqui, um QBzinho para lá, ou, como dizem outros, um bacalhauzinho ali, e tudo se resolve, que é um fato. O que a gente tem sempre ter em cabeça é testar, fazer um caderno de requisitos ali, fechando a maior parte dos testes unitários, para que não tenha aqueles erros pequenos. Claro que se a gente fizer uma cobertura de teste de 100%, o custo vai ficar muito elevado, a gente não vai ter tempo, nem tempo, né, nem orçamento, para que possamos fazer uma cobertura de 100% de testes. Então, o aceitável no mercado hoje é uma cobertura de 70%. Então, o nosso software vai para a produção, de certeza ele vai falhar em algum momento, mas o importante é que ele tenha lá, assim, aqueles erros mais banais, eles sejam pegos no desenvolvimento, depois ali, alguns testes mais funcionais no teste unitário, e por fim, né, aqueles falhas mais catastróficas na teste de homologação. Mas sempre lembrando de fazer um caderno de evidências, mapear direitinho tudo isso, de modo que não tenhamos aí grandes surpresas na produção, e sabe, né, que um software parado na hora da produção ali, a dor é maior e o desespero também vai ser maior. Então, testem sempre seus programas, tá, galera? Testar é bom, façam lá um plano de teste, façam lá o caminho feliz, façam lá o caminho tenebroso. E é aquela história, né? Temos que passar o nosso bastão para as novas gerações, né? Que a piadinha aqui, né? O estagiário perguntando para o desenvolvedor, olha, essa senhora aqui é a programadora COBOL, e ela já assim, meio maluca lá, a senhora dos gatos ali do Simpsons, né? Será que eu já posso me aposentar? E realmente, hoje em dia, devido à escassez de profissionais, cada vez mais os CPDs têm lá os cabelinhos prateados, já há pessoas que já muito passou da época de aposentar, mas a necessidade, com as aposentadorias irrisórias que a gente recebe hoje, e enquanto a cabeça estiver funcionando, nós, cabelinhos prateados, os dinossauros do mainframe, vamos continuar presentes no CPD. E uma coisa para vocês, novatos, o COBOL não é chato, o mainframe não é chato. O grande problema que assusta muito as gerações, que dá aquele choque geracional, é que o ambiente de desenvolvimento mainframe é que é muito sisudo.
Por alguma razão, o sistema bancário, talvez para dar credibilidade, então obriga lá roupas fechadas, terno, gravata, cabelinho bem aparado, barba bem alinhada, enquanto lá os jovens que vão para a web, para servidores tal, são mais ripões, mais coloridos. Hoje em dia, eu já tenho notado que, mesmo nos CPDs, no mainframe, já não tem mais tantas pessoas sisudas de cara fechada. Mas eu me lembro bem que lá no meu começo, realmente, eu era chamado de micreiro só porque eu vim lá de um curso em que eu aprendi a programar COBOL num computador CP500. Era um computador de 8 bits, com acho que era 64 kilobytes de memória, ou era 48 kilobytes. Era uma coisa assim, era irrisório a quantidade de memória. Ele tinha lá 2 unidades disso, que hoje em dia, qualquer celular aí com seus 128 gigabytes dá um baile. Então, guarde isso na mente, tá? O COBOL não é chato, ele é divertido, é uma das linguagens mais fáceis de usar. E por que ele é fácil de usar? Justamente porque aquilo que você escreve é aquilo que o computador executa. Diferente de outras linguagens que o código-fonte é hermético, altamente cheio de coisas estranhas, o COBOL, aquilo que você leu, é aquilo que se faz. Tendo um conhecimento da língua inglesa, você consegue ler um programa COBOL com uma grande facilidade. E temos aí, né, nessa evolução, né, 60 anos de MVS, 65 anos do COBOL, muita coisa evoluiu, muita coisa aconteceu, grandes crises, grandes saltos, grandes retrocessos. Essa imagem aqui é o antigo CPD do Banco Real, lá situado na rua 24 de Maio, onde, ali próximo, onde tem ali como chama aquela parte do SESC? Acho que é o SESC, exatamente o SESC, tem lá um Bradesco, tem a Galeria do Rock. Esse tremidinho ali tinha um prédiozinho que fazia parte do Banco Real, era um link alternativo, tinha ali 2 andares com pelo menos uns 200, chegava? Não. Acho que uma centena de terminais 3270, como vocês veem na foto, eles eram conectados na Paulista, né, que era o CPD central, através de linha telefônica. Então, várias vezes, houve panes na rede telefônica, a gente perdia a comunicação com a matriz, aí o nosso chefe, que era o Honda, ele nos liberava para ir para o cinema, nos liberava para a gente dar uma volta até voltar à comunicação. Nessas 3 décadas e meia em que eu tenho trabalhado com informática, eu presenciei, né, os resultados da primeira crise do software, que culminou com o surgimento do COBOL 2, lá em 1985, depois veio aquela história do downsize, em que estavam saindo sistemas de mainframe para baixa plataforma. Depois veio aquela questão do hard size, em que parte do sistema continuava em mainframe, depois outra parte ia para servidores web. Tivemos lá o Y2K, né, que foi o grande bug do milênio, que ganhei muita grana com isso, pessoal. Eu fiz pacote para o Banco Nacional, eu fiz pacote para o Banco Real, eu fiz pacote para o Real Seguros. Esses pacotes que eu digo eram conversões, né, acrescentando lá 2 bytes a mais nos campos de data e gerando compilações e testes para ver se estava tudo ok. E como havia poucos profissionais, a gente ganhou muito dinheiro e eu sou muito grato a essa brincadeirinha aí. Mas logo em seguida, né, a gente pagou, a duras penas, a gente pagou, houve o estouro da bolha da internet, né, então, em 2001, mais o World Trade Center, tivemos ali uma grande crise dos sistemas informáticos. Quando os sistemas informáticos estavam começando a se recuperar e a profissão começando a melhorar, houve o colapso financeiro de 2008, em que aqueles bancos que financiavam crédito de habitação nos Estados Unidos quebraram e derrubaram o mundo inteiro. Tivemos também, nesse mesmo tempo, a grande migração para a nuvem. Então, chegaram à conclusão que os clientes, ter servidores web era muito caro, era muito mais barato você comprar espaço na nuvem de algum provedor. Nesse meio tempo, tivemos a Covid, que prendeu todo mundo em casa. E, por fim, agora, né, de uns 3 anos para cá, temos essa invasão da inteligência artificial, o Watson, convertendo programas COBOL para Java. Então, são muitos desafios para quem trabalha com mainframe, né, de gerir todos esses problemas.
tivemos aí um grande problema, que os salários da área de mainframe caíram bastante. Eu vou dizer para vocês que eu pegando o meu salário lá da década de 90 e convertendo para valores do dia de hoje, né, usando lá o site do Banco Central, o meu salário de mainframe, se fosse corrigido para hoje, estaria na casa dos 30 mil. Mas vou falar para vocês, infelizmente, os salários de pessoas mainframe hoje em dia está ali 60% desse valor, 70%, ou seja, houve uma queda muito grande dos valores de salário e as responsabilidades aumentaram muito mais, porque como as equipes diminuíram, então um desenvolvedor mainframe hoje, ele está fazendo serviços de DBA, serviços de analista de produção, analista de operação, criando JSeries, cadastrando no ControlM, no AWS, ou seja, houve um acúmulo de trabalho e diminuição salarial. Então, quer dizer, assim, realmente o maior desafio agora de 2024 justamente esses salários que são baixos, mas o conhecimento que você tem que ter é muito grande. E num próximo vídeo, vamos voltar a falar sobre essa curva de conhecimento, e vocês vão ver que realmente é muito difícil. E, né, o COBOL, 65 anos, hein? Quem diria? Para quem falou que o COBOL ia morrer, já são 65 anos. Já estamos aqui na 4ª geração de desenvolvedores COBOL trabalhando na linguagem. Eu mesmo já trabalhei em programas dos anos da década de 70, programas da década de 80, 90, 2000. Realmente é uma viagem essa história do COBOL. Aqui eu guardo com muito carinho uma equipe que eu trabalhei, foi uma das melhores equipes que eu trabalhei, né? Então, é a Hora Feliz, né? Tinha a Lili, a Ana, o Matheus, o Pirulito, o Pepe, o Elton. Era uma turminha boa que realmente passamos bons bocados, muitas diversões, sofremos lá a invasão do ABN, a conversão lá dos sistemas para o ABN, a incorporação. Foram anos divertidos e eu guardo com carinho, porque realmente, como sou cigano e já andei por tantos lugares, infelizmente, assim, não dá tempo de você fixar raízes e fazer amizades igual foram nessa época. Aqui no meio, agachado aqui no chão, sou eu, né? Quando ainda tinha cabelos, não era dinossauro ainda, eu era um dinossauro baby, né? Mas fico assim, sinto uma nostalgia, uma saudade desse pessoal, em que nós acumulávamos horas durante a semana, porque a sexta-feira era o dia que nós íamos fazer o almoço feliz. Então, rodávamos por São Paulo em busca de experiências gourmets, né? Naquela altura nem existia esse termo gourmet, era mesmo ver novos restaurantes para fugir lá do dia a dia e experimentar novos sabores. Então, foi uma época assim, muito, muito feliz, muito divertida mesmo. E agora, né, que você está aqui, se você chegou até esse momento do vídeo, quer dizer que você está interessado em aprender COBOL, então vamos divulgar a Stake Mainframe. Aqui nessa nuvem de palavras, eu coloquei várias palavras associadas ao Mainframe. Então vale a pena você dar uma lida, ver se você conhece algumas, se sabe o significado delas, tem alguma dúvida, escreva nos comentários aí, que com certeza irei gerar novos vídeos, vamos ir lá falar mais coisas a respeito do assunto. Guarde sempre esse conceito online para as telas 3270 e processos batch para processos que vão ser executados à noite. Temos aqui inúmeras coisas interessantes que eu vou explorar em próximos vídeos. É uma promessa que eu faço a vocês. Nós vamos entrar ali no COBOL, vamos fazer a separação, vamos ver as ideias, teremos no futuro visão pelo PL1, pelo NAP, pelo Rex, mas vamos com calma, né? Temos aí muito tempo pela frente para explorar isso tudo. Conto com a ajuda de vocês, espero comentários para que a gente possa ir mais longe nessa divulgação, que eu me sinto como um evangelizador que está indo aqui a pregar a boa nova do Mainframe para todos vocês que queiram entrar na Stake e ser também dinossauros. Venham ser parte do nosso clube dos dinossauros. Perdão. Uma coisa muito importante, que é um conflito isso, né? Então, a arte de fazer um bom código, nós temos que fazer o seguinte, pense sempre que o compilador vai otimizar o código em linguagem de máquina. Então, o código-fonte, ele foi feito para humanos lerem. Então, vamos lá, humanos leem um código,
computadores analisam esse texto. Então, se nós fizermos códigos claros, em que o nosso colega que for dar manutenção consiga entender, é muito melhor do que eu construir um código hermético, em que a pessoa perca muito tempo tentando entender, para poder fazer uma alteração, poder incluir alguma coisa. Então, o importante ler é mais importante do que analisar. Porque, ao termos um código limpo, um código de fácil leitura, qualquer manutenção será possível e, fazendo um programa autodocumentável, as equipes que forem dar sustentação, as equipes que forem dar manutenção evolutiva, elas vão ter um trabalho muito mais fácil do que se perder aquele tempo todo tentando ler o código e não entender nada, né? Então, pense sempre isso. Vamos fazer um código bacana, limpo, fácil de se entender. Uma coisa curiosa, assim, vou deixar também para explorar em mais vídeos, mas por aqui vai ser só um pitaco. Vocês sabiam que a antiga União Soviética, ela pirateava computadores IBM? Então, existia lá nos países sobre, né, a bandeira soviética, lá, ou que faziam parte da União Soviética, computadores, então eles programavam lá em COBOL ou linguagens parecidas, mas usavam equipamentos clandestinos. E aí era curioso, porque muitos componentes eram fabricados ilegalmente na Rússia. Porém, alguns deles eram necessários comprar da IBM. Só que como havia aquele embargo da Guerra Fria, eles usavam lá estados satélites lá para comprar e depois contrabandear essas peças para a Rússia para comportar lá computadores mainframe piratas. Se vocês visitarem o site da CIA, tem lá uma série de documentos que eles liberaram, que já passou lá os tais 50 anos, então agora de domínio público eles falam, né, dos equipamentos que eles apreenderam, dos contrabandistas de partes de mainframe para a antiga União Soviética. E aí, né, como eu já comentei lá atrás, das muitas quase mortes do COBOL, essa aqui é a famosa lápide do COBOL, não foi o Stuart Azoff, não, isso aqui é uma outra história, mas essa é a famosa lápide do COBOL. Lá no próximo vídeo eu vou falar quem foi o autor, né, quem encomendou essa lápide e quem foi a vítima que recebeu essa lápide. O Stuart Azoff, ele era o editor-chefe de uma grande revista dos anos 90, que era o InfoWorld Magazine. E essa revista, ela tinha um viés, né, ela era enviesada para servidores. Então, ele gostava muito de criticar mainframes. E ele escreveu lá um artigo de opinião em 1989 ou 90, ele escreveu assim, olha, o último mainframe vai ser desligado em 1996. Se não me falha a memória, foi 13 de março de 96 ou 14 de março. Ele ia ser desligado o último mainframe, porque a IBM ia falir, ela ia quebrar, blá, 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 blá. Realmente, os finais dos anos 70, começo da década de 80, a IBM sofreu um grande problema, que foi o seguinte, os governos americanos, eles não gostam de monopólio. E a IBM estava ali com seus quase 90% de mercado. Então, estava quase, não sei se chegou a 90%, mas estava ali com uma porcentagem muito próxima do monopólio. Então, o governo americano estava pensando em pegar a IBM e quebrar ela em diversas pequenas empresas, igual fez com a Bell Telecomunicações, que quebrou lá a grande Bell para pequenas Baby Bell. Então, o que a IBM fez nessa altura? Com medo disso, a divisão de microinformática, eles venderam, então liberaram lá o acesso aos desenhos do computador IBM PC, e graças a isso surgiram inúmeros clones de IBM PC que baratearam o computador pessoal. Então, nós tínhamos lá os microcomputadores, que eram de 8 bits, com o Apple sendo um dos mais importantes, mas tinha lá o MSX, o Hotbit, os TKs da linha Sinclair, e, de repente, surgiram lá os computadores de 16 bits, que era o IBM PC, e aí com seus clones, com XT, PC 486, não, PC 286, 386, 486, achavam que realmente tinha chegado o fim da IBM, né? Que também vinha alguns processos de prejuízo. A década de 80, com a crise do petróleo e a grande inflação que atingiu o mundo,
os bancos também não investiram muito em computadores, realmente ela estava numa situação delicada quando chegou no final dos anos 90. Então, esse Stuart Lopes, ele quis bancar o profeta do caos e profetizou que o IBM ia morrer. Só que ele errou redondamente. Já aposentado, lá nos anos 2000, como uma vingança, um tapa com luva de pelica, chamaram ele lá para uma conferência e fizeram ele comer as próprias palavras. Queriam que ele fizesse um artigo se retratando. Ele não fez o tal do artigo, mas fizeram essa foto dele comendo as próprias palavras, que o IBM mainframe estava funcionando a todos os poderes, e realmente, no pós-década no século XXI, né, nos primeiros anos de 2000, da década de 2000, os computadores mainframe começaram a ganhar espaço justamente porque chegaram à obsolência dos servidores. Qual era o grande problema de você ter um servidor? O processo de você ter um servidor é barato quando você compra um. E esse servidor vai atender a sua necessidade. Só que conforme a sua necessidade vai crescendo, você tem que comprar mais um servidor, mais outro, mais outro, mais outro. Dali um pouco, você tem um parque enorme, com 200 racks, dentro desses 200 racks, aí 10 computadores cada um, servidores, esses 10 servidores viram 2.000 servidores, 3.000 servidores. Aí tem um momento de fazer atualização de software, que o Windows, né, sempre sofrendo atualização. Depois surgiu aquela competição do Windows contra o Linux. Então, a falta de profissionais para isso. Então, surgiu um custo agregado maior a ter um servidor. Depois temos ainda um outro problema, que é o consumo de eletricidade, a arrefeção lá das salas com ar-condicionado, os grandes espaços, a segurança. Então, o custo operacional de ter servidores ficou muito caro. E aí surgiram dois caminhos para vencer essa alta de custo. Surgiu a tal história da nuvem, começaram a surgir, engatinhar os primeiros processos da nuvem, e a IBM criou um sistema lá do Green Computer, que era um computador visando maior economia de eletricidade, né, eletricidade focada, então, se consumisse menos era melhor, e o seu sistema de aquecimento, usando água, ar, radiadores, aí, era mais barato, mais econômico do que ter lá grandes salas com ar-condicionado e tal. Então, com isso, os mainframes ganharam um grande impulso, surgiu a família Z, então o MVS foi aposentado, tinha surgido já nos anos 70, né, então tinha lá o MVS 360, 370, 390, aí por fim surgiu o ZOS, que é o que nós estamos trabalhando até hoje. Na última versão dos computadores foi o Z16, lançado em 2023, e estamos aí, firme e fortes, e o nosso amigo Stuart Azoff aí teve que comer as suas palavras, porque... Avançando mais um pouco, um outro grande problema da State Mainframe era os custos, os preços da formação astronômicos, que muita gente era uma barreira à entrada, porque não era impossível pagar um curso. A IBM, vendo que estava perdendo cada vez mais pessoas, né, recursos humanos, que é um dos pilares da informática, temos três, né, o software, o hardware e as pessoas. Então, o software, hardware e o peopleware. Aí a IBM começou a fazer montes e montes de formações gratuitas. Eu até recomendo vocês a irem lá de tempos em tempos no site da IBM, se cadastrarem lá nos fóruns, para obterem lá esses cursos grátis e evoluírem na carreira de mainframe. Sistema operacional, então aí ter lá os ZOS básicos. O meu Dino, não sei porque, ele está com preguicite aguda, acho que já está ali com soninho, não quer andar, mas ele era bonitinho, porque ele andava pelo nosso mapa todo. Vamos ver se... danadinho. Ele não quis andar aqui, então, mas esse aqui, ele estaria andando, né? Então, vamos lá, deixa eu só... Vamos voltar um passo, avançar de novo. E ver se o nosso Dino resolve andar. Não, está com preguicite. Então, vamos lá. Dentro dessa situação... ele está aqui, o filminho. Está demorando para carregar. Então, ele teria aqui, né, vários passos. Depois de a gente aprender os ZOS básicos, a gente teria que entender um pouco como funciona o TSO. O TSO foi uma maneira de ter várias máquinas ligadas ao mesmo tempo, compartilhando recursos. Aí, essa compartilhação de recursos, surgiu o ISPF, que é uma transação SIX, em que você vai ter os menus de geração de arquivos, do tratamento de sequenciais, tratamento de particionados, até mesmo edição de XAMPP,
VISAM, arquivos lineares. Depois disso, vamos conhecer lá o SDF, que é o regido pelo GES2, que é justamente o sistema que vai cuidar da agenda dos softwares que vão entrar dentro da CPU para processar. Vamos ter noções de JCL, né, que é Job Control Language. Vamos ver lá os aplicativos Sort, IC2 Sort, IDCANS, IBF14 e o IBF15, que são ferramentas de produtividade da IBM. Avançando mais um pouquinho, temos que conhecer um pouco sobre lógica de programação para mainframe imperativa, lógica de programação para mainframe procedural, que é justamente aquela parte em que cobre lá o COBOL, né, a parte procedural. Vamos ter um conhecimento do processamento batch e processamento online, a diferença de um e do outro, entender o que é as telas SIX nos 3270, através das macros BMS, ver lá a questão de criar procedures para jobs, JCLs de job, em que vão sendo processados lá na diária para que façam o processamento batch. Enfim, né, na parte 7, vamos conhecer, então, a linguagem de programação COBOL, que é uma linguagem de terceira geração, está aí funcionando desde 1959, completou 65 anos agora em 2024. Vamos ver os seus principais comandos, a sua maneira de programar, de criar programas, conhecendo as 4 divisões que temos lá: a Identified Division, a Environment Division, a Data Division e a Procedure Division. A Identified Division é onde vamos ter os dados principais do programa, a sua identificação. O Environment Division é a parte do meio ambiente, lá do meio do sistema que você está trabalhando. Antigamente falava qual era o computador que foi compilado, qual era o código-fonte executado, tal. E também vamos ter lá as informações dos arquivos sendo usados, qual é o tipo de arquivo, se é um KZAM, se é um VISAM, se é um linear. Depois disso, vamos ter lá a parte da Data Division, onde são declaradas todas as variáveis que vão ser usadas no programa, e, por fim, a Procedure Division, com as suas seções, os seus parágrafos, as suas sentenças, os seus comandos, que são ali onde a magia acontece e o programa é executado. Vamos ver a maneira de armazenar dados no processamento batch. Nós vamos ver lá o Flatfile, que é o KZAM, e o VISAM, que é o tal do arquivo indexado. Vamos ter a noção de extração, transformação e carga de dados para a parte de arquivos sequenciais e arquivos indexados. Vamos passar para o DB2 e ver lá como se constrói queries em SQL para banco de dados relacionais de mainframe. O DB2 hoje ele é um banco de dados multisistemas. Tá? Você vai ver ele rodando em diversos, lá, sobre Linux, sobre ZOS, Windows. Por quê? Porque a IBM ela quer ter o seu banco de dados em toda parte. E fechando esse ciclo, vamos conhecer lá a parte do SIX, que é a parte do online, e essa parte do online é justamente onde vamos ter a questão de criação de telas, a criação de web service, a maneira de ter lá a interação usuário-mainframe, sistema de MQ séries. Uma coisa curiosa, né, que hoje em dia realmente os usuários necessitam muito de ter botõezinhos para clicar. Então, progressivamente as telas 3270 estão desaparecendo, aquelas telinhas verdes, e estão surgindo aí, né, cada vez mais web services para justamente atender essa necessidade do usuário em poder ter dados ali. Com isso, pessoal, eu termino a nossa jornada. Eu espero ter esclarecido, contado algumas histórias boas, falado um pouco mais sobre o ambiente mainframe. Aqui eu deixo o link da pagininha do LinkedIn, onde eu ponho diversas curiosidades sobre o ambiente mainframe. Tem lá o show map do COBOL Live. Espero realmente que vocês tenham curtido essa jornadinha e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, acrescentem aí nos comentários. Podemos gerar novos vídeos, acrescentar mais coisas para sempre divulgar mais a Stake Mainframe e mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É até um negócio muito divertido ver sobre o mainframe, saber sobre o mainframe. Um dia contarei para vocês das impressoras, da impressora Xerox, dos robôs de cartas. Tem muita história para contar.
vou precisar do feedback de vocês para saber se vocês querem ouvir essas histórias do tiozão aqui. Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau! Não se esqueça de visitar nossa página, ver lá os memes, as piadinhas, procurar artigos, compartilhar esses artigos com todo mundo e fazer parte dos dinossauros do mainframe. Vou deixar para vocês um videozinho bacana sobre mainframe. Ele está lá também no YouTube. God damn it, you're in the mainframe. He's locked us out of the mainframe. Who's locked you out of the mainframe? The mainframe is out of the coolant! You can access the mainframe by remote. I hacked into the mainframe at the bank. The mainframe. I can't find a Canadian server. I've got to break into the mainframe. I sent an engineer to check the mainframe. It's like they dumped their entire mainframe onto our fax and into our computer. Cross-check that bastard's profile with the mainframe at Langley. Yes, Mom. Someone's tampered with the POTUS mainframe. So all we have to do is load it anywhere into the credit union mainframe and it'll do the rest. Check the computer. The mainframe computer. I accessed the mainframe. Check the computer. The mainframe computer. God damn it, you're in the mainframe. Data from the mainframe. Data from the mainframe. I can check with the mainframe system. That would take some sort of super mainframe computer. There is a vast amount of vital intelligence on that mainframe. If I can hack my way to the mainframe computer. To patch into the mainframe. Did you check the mainframe? It has 18 acres of mainframe computers. In the mainframe. Access codes to the Zion mainframe. No response, sir. We have a complete mainframe meltdown. They've only nosed up the mainframe couplet. Jeez, been in the mainframe. Knox used us to tap into Red Star's mainframe. Anita! Yeah. You're gonna run that against the mainframe for me, okay? Check the computer. The mainframe computer. I accessed the mainframe. Check the computer. The mainframe computer. God damn it, you're in the mainframe. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o computador do Batman. Ai, ai. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.